Ah, alegria- É uma alegria estar com vocês. É a primeira vez que eu falo nessa reunião, né, substituindo a Júlia. Espero estar à altura, tá? Então, é, não só pela necessidade dela, mas também pela temática que eu vou colocar aqui para a gente partilhar. Entrou? Entrou sim, tudo certinho. Então, tá bom. Então, eu vou colocar para a nossa discussão duas perguntas do Livro dos Espíritos, né? O tema é responsabilidade parental na era digital, o amor que educa. Então, a gente precisa dar ênfase no que é essa era digital e as dificuldades que a gente encontra nessa chamada responsabilidade parental. Então, eu vou dar ênfase nisso, sempre lembrando que, por mais que eu fale dessas questões que são contemporâneas, o que está no fundo, o que está na base disso é a maneira como nós vemos a vida e vemos as relações, né? A forma espírita de ver isso. Então, eu apontei aí duas perguntas a 685, resgatei o comentário de Kardec, quando ele diz esse elemento, que ele fala lá da necessidade da mudança, da transformação, ele diz esse elemento que vai transformar, que vai mudar, que vai interferir, é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, vamos registrar a ênfase na educação moral e lembrar que essa educação que os espíritos indicam a Kardec que vai fazer a grande mudança, que vai suportar o homem nessa transição que a gente está vivendo, é aquela que consiste em formar caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Eu vou resgatar essa frase de Kardec ao longo da nossa exposição, quando a gente retomar os temas atuais. E a outra questão que eu trouxe, deixa eu mudar isso aqui porque está em cima, é a pergunta 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? E aí a resposta dos espíritos é: Deus colocou o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, nessa pergunta que Kardec faz aos espíritos, fica claro que nós temos a função da paternidade ou da maternidade, vou deixar bem clara essa dupla, é, e nós devemos dirigir as crianças para a senda do bem. Ele não está dizendo aqui que é para ter diploma, nem para ter posse, nem para ter dinheiro, nem para ser bonito, né? Ele está dizendo senda do bem. Fato de ser da senda do bem não impede que ele tenha diplomas, não impede que ele tenha dinheiro, que ele seja rico, seja milionário, bilionário, não impede que ele tenha patrimônio. O, o grande problema é quando nós dirigimos a vida das crianças para essas coisas que não vão passar na malha do caixão, que vão ficar quando o corpo morrer. Ah, então, e diz mais, e lhes facilitou a tarefa da paternidade, dando a eles, aos pais, às crianças, uma organização débil
e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, ele vai dar ênfase a essa situação da infância, quando a criança, na sua situação de baixa defesa, de baixa resistência a novas ideias, ela se torna apta a absorver formação, a absorver informação, a absorver hábitos. Então, diz que a função formar no bem, diz assim: para que isso aconteça melhor, a formação no bem, a criança chega débil numa condição em que ela tem uma maior potencialidade de absorver impressões. E aí, absorvendo impressões, voltamos para a pergunta anterior, formando bons hábitos. Então, é isso que a gente vai trabalhar e vai lembrar ao longo das perguntas que a gente vai discutir agora. E eu vou fazer isso informando aos companheiros que eu trabalho esse tema de violências escolares e mediação de conflito desde 2002. Então, meu primeiro artigo e meu primeiro livro sobre isso foram de 2002. Então, eu estou nessa temática há 23 anos. E posso dizer a vocês que o tempo que a gente tem hoje não é bastante para falar da gravidade do fato. Então, vamos nós. Difícil foi escolher o que trazer. Isso. Deixa eu tirar isso daqui. Esse negócio está me atrapalhando. Olha só essa informação, que é de 2024. A Folha de São Paulo repercutiu o resultado da pesquisa da Rede de Atenção Psicossocial, que fez uma pesquisa entre 2013 e 2023, e onde fica evidente que os registros de ansiedade entre os jovens e crianças superaram os de adultos. E que, abre aspas, a piora dos índices de saúde mental se acentua a partir da segunda década dos anos 2000. Então, depois da segunda década, 2010 para cá, a gente vem passando por dificuldades. Além do maior acesso à informação pela internet, o período é marcado pela popularização do smartphone, com as câmeras frontais para selfies, das redes sociais e dos jogos online. Então, a pesquisa feita no sistema de registros do SUS mostra que, pela primeira vez, os casos de ansiedade em crianças e jovens superou o número de adultos. E os especialistas, quando analisam os dados, dizem que isso está marcado com o surgimento da internet, da popularização dos smartphones e das câmeras frontais de selfies, que faz com que você, a criança, né, tenha uma, uma nova necessidade voltada para a criação de uma autoimagem a partir do momento em que ele tem que, a partir das selfies, dos vídeos e de outras coisas, vender sempre um estado de felicidade, vender uma experiência de sucesso, vender uma imagem que esteja adequada àquela que as redes, de modo geral, indicaram como a melhor possível. Então, isso é hoje um sinal, um fator de crescimento da ansiedade. Vamos ver qual é o tamanho do problema. Vocês conseguem ver o cursor aí? Sim? Tem, sim, dá Sim. para Então ver. vamos lá. Aqui, laranjinha, ansiedade. O marronzinho, depressão. E o amarelinho, esquizofrenia. São os três que vão aparecer mais fortes aí. Então, de 10 a 14 anos, a gente tem, a partir aqui de 2015, 2020, que é a data que eles falam da pandemia, um crescimento absurdo.
absurdo de ansiedade, de depressão, e o azulzinho, TDAH. Então, esse é o perfil na pesquisa datada de 24, com dados de 23, que falam das nossas crianças em registros do SUS. Então, isso é evidência. Isso é evidência. Isso não tem achismo. Aí você diz assim, tadinha das crianças. As crianças não sabem se defender. Mas aí você vai para 15 a 19 anos. No mesmo corte de 20. Mas se eu perceber aqui em mais ou menos 15, por aqui, 16, quando começam as experiências com o smartphone e as redes sociais, já existe um crescimento importante na depressão. E já existe um crescimento importante em ansiedade. E aqui, nesse momento, é quando começam os quadros de esquizofrenia, que começam a aparecer no final da juventude ou na maturidade. Então, olha só esse quadro aqui de ansiedade após a pandemia. E estamos falando de jovens de 15 a 19 anos. E um crescimento também importante no campo da depressão. E os registros do Sistema Único de Saúde também indicam isso para adultos com mais de 20 anos. A ansiedade sobe 110% e a depressão 128%. Então, nós vamos ter um quadro preocupante de saúde mental. E os especialistas apontam uma relação direta no surgimento dos smartphones, isso é, lá em 2012, por aí, e posterior à pandemia. Então, quando a gente vier debater o uso das redes sociais hoje, quando a gente for falar dos impactos e dos comportamentos de crianças e jovens, nós estamos falando de pessoas com esse perfil na infância e estamos falando de jovens com este perfil na juventude. Mas eu conheço um jovem que é muito legal, ele é ótimo, muito bem. Que bom que você conhece um jovem que é muito legal, eu também conheço. Mas nós estamos falando da média de crianças e jovens e qual o perfil de saúde mental deles, que vai interferir de forma bastante objetiva na maneira como eles se relacionam nas redes, e isso exige uma percepção na responsabilidade parental. Mas é muito curioso que as famílias não têm clara esta situação de crianças e jovens. Então, como é bastante comum um afastamento no controle, na participação diária da família com as crianças e os jovens, isso aqui não é percebido. Quando acontece algum evento mais drástico, é que eles vão se perceber que os sinais já existiam desde antes. Então, vamos adiante. Esse daqui é um quadro que avalia o PISA. O PISA é uma avaliação internacional feita pela OCDE, que tem lá dezenas de países, e não significa que eu goste do PISA ou que eu morra de amores pelos sistemas internacionais. Me interessa essa avaliação que é feita e algumas perguntas no questionário sociodemográfico. Então, ele sempre pesquisa matemática, leitura e ciências com jovens de 15 anos. E aí a gente vai ver, sempre marcado nesse período de 2012, sempre, 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 que há uma queda nas notas essa pesquisa é feita com países europeus, a gente vai ter sempre um declínio
no aproveitamento nas notas de aprendizagem desses jovens. E, de novo, isso está marcado, a inflexão começa em 2012, quando você tem o ápice da popularização dos smartphones. Então, não é mais achismo, né? A gente tem aí uma evidência e existem outros gráficos de outros países específicos que também mostram essa decadência nas notas e relacionam isso com esse período. E o smartphone é justamente a ferramenta principal atualmente em que faz com que os jovens e as crianças acessem a rede digital, né? Acessem as diversas plataformas. Vamos falar disso daqui a pouco. Então, estou falando das consequências. Falei da saúde mental, as evidências, e estou mostrando as evidências da perda, não a perda de aprendizagem, a expressão é ruim, num desempenho ruim nas avaliações de aprendizagem. Essa é uma matéria da Folha de São Paulo, de fevereiro de 2025, foi ontem, praticamente, e diz: a proporção de crianças que têm celular dispara em menos de uma década. E aí, que bom que todo mundo está assistindo esse estudo sentado, é menos perigoso, né? A gente vai ver criança de 0 a 2 anos, que tinha aqui 2%, passou a ter 5%. 5% das crianças de 0 a 2 anos têm acesso a celular. Deixa eu ver aqui. Perdi aqui, gente. Espera aí. Bom, criança de 3 a 5 anos passa de 5 aproximadamente para 20. E crianças de 6 a 8 anos alcançam 35%, 36%. Então, 3 em cada 10 crianças de 6 a 8 anos já possuem um celular. Uma em cada 5 possui um celular. Tá? E aí, o uso da internet cresce entre crianças cada vez mais jovens. Antes estava aqui, e aí o crescimento se deu, né? 80% das crianças começa com 6 a 8 anos. 70% das crianças de 3 a 5 anos iniciou o uso na internet. Então, se há riscos na rede, esses riscos estão expondo crianças cada vez mais cedo e cada vez com idades menores. O que exigiria da família um acompanhamento mais. Vocês perceberam que eu estou escolhendo as palavras, né? Estou parando, estou pensando. Vou contar uma fofoca para vocês. Eu falo desse tema há 23 anos, das violências, da mediação de conflito. A única coisa que eu não falo nesse tema é para pais. Nunca falei. Nunca quis falar, porque de alguma forma, querendo ou não, as pessoas tomam as reflexões e as evidências como se a gente estivesse querendo ou pretendendo interferir na maneira como cada qual educa seus filhos, o que não é verdade. Então, estou aqui hoje estou debutando na reflexão disso para famílias, né? É por isso que eu estou escolhendo as palavras. Então, a família deve observar de forma mais intensa se as suas crianças e seus jovens estão nesse grupo de que já teve acesso à internet, porque o que vem depois é bastante preocupante. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz, apesar daquelas informações do gráfico anterior, que menores de 2 anos devem evitar exposição a telas. Devem evitar. Ah, mas ele gosta. Não interessa se ele gosta. Os danos são grandes. Entre 2 e 5 anos, 1 hora por dia,
com supervisão de responsáveis. Entre 6 e 10, 1 a 2 horas por dia com supervisão. E de 11 a 18 anos, de 2 a 3 horas por dia em áreas comuns da casa. Para todas as idades, evitar telas durante as refeições e 1 hora antes de dormir. Então, aí você diz assim, Álvaro, mas isso está muito fora da realidade. Isso aqui, se a gente olhar o mundo real, não bate com as recomendações. O que significa que as coisas que estão acontecendo no mundo real atentam contra as melhores práticas indicadas pelos pediatras. Então, aquilo que acontece no mundo real já não é a melhor coisa para as nossas crianças e jovens. Até porque esses estudos sobre os impactos do smartphone, eles não são antigos, eles são recentes. E eles já, ao chegarem, esses estudos encontraram uma cultura de dependência de tela já instalada na sociedade e nas famílias, em todas as idades. E aí começam os estudos e surgem essas reflexões e essas evidências. E aí, projeto de lei 2628, que começou como projeto de lei em 2022, dizia, ou trabalhava, propunha, apresentava regras e rotinas para controle das plataformas e proteção das crianças em ambientes digitais. Então, ele começa em 22, foi votado no Senado, onde ele partiu, foi depois que o Felca fala daqueles vídeos sobre erotização de crianças e outras coisas, que é o escândalo mais recente. Aí ele documentou essas denúncias. A partir daqueles acontecimentos, você tem uma aceleração desse projeto de lei, que foi votado na Câmara, voltou para o Senado, teve a segunda votação, porque foi a porta de entrada, né? Então ele tem que ser revotado, foi votado e já está junto ao presidente para sofrer a sanção presidencial. Então, nós estamos falando agora em controle das redes sociais e a obrigatoriedade das plataformas fazerem algum tipo de controle sobre as matérias que elas próprias divulgam. Porque ferramentas para fazer isso elas têm. O problema é que a criação das bolhas, né, dos grupos formados pelos algoritmos, de alguma forma, favorecem a monetarização, né, a circulação dos recursos de dinheiro nessas plataformas. Então, existe uma resistência muito grande de se fazer controle e de se retirar do ar determinadas matérias ou determinadas temáticas. Perfeito? Mas agora, depois desse último escândalo, em que as evidências do que já se sabia foi apresentado a público, isso correu e cresceu bastante. E aí veio, no início desse ano, a lei proibindo o uso de celulares. Foi um escândalo. Foi um escândalo, foi um escândalo, foi um escândalo, porque o celular passou a ser um aparato de primeira necessidade entre as pessoas e nas relações. Eu entendo perfeitamente isso. Mas, de novo, é o celular que é a ponte, que é a porta de entrada nas redes e que cria aquelas situações de ansiedade, de depressão, e aí a gente vai colocar automutilação, ideação suicida e eventos com sucesso de suicídio de crianças e jovens, que a gente não vai tratar aqui hoje. Tá? Então, a proibição de celular nas escolas vai exigir cuidado com as crianças e adolescentes, chama atenção para o final dessa frase, já viciadas em tecnologia. Então, a gente vai ter já a criação de de um verbete que fala do vício em tecnologia, nomofobia, que é o medo de ficar longe dos dispositivos eletrônicos. Quando você hoje retira de alguns dessas crianças e jovens o celular, você cria
um estado de ansiedade de tal porte que ela passa a ter eventos físicos. A falta, o afastamento do aparelho celular causa nessas crianças e nesses jovens consequências, muitas vezes, de ordem física. É emocional, porque não existe nenhuma dependência direta do aparelho, mas há uma dependência emocional. Quando o aparelho é afastado, a criança e o jovem têm questões, têm problemas muito importantes. E para isso já foi dado o nome, a nomofobia, que está crescendo entre crianças e jovens. E aí, de novo, se o tema é a responsabilidade das famílias nas redes digitais, nós precisamos nos perguntar se as nossas crianças e jovens do nosso entorno já não estão, de alguma forma, sofrendo de nomofobia. Se estão, precisam ser atendidos de forma profissional. Eu adoro essa charge. Eu adoro essa charge. E o que pode estar atrapalhando a relação de vocês? Estão os dois lá. Um deve estar passando o WhatsApp para o outro, certamente, né? Deve estar passando bilhetinho um para o outro, conversando, dialogando um com o outro. Vícios em celular é relatado por 44% dos jovens brasileiros, com maior impacto em meninas. Essa matéria, não botei a data, nossa, estou lascado. Cortei e tirei a data. É desse ano, é da Folha de São Paulo. Então, o levantamento feito com 4.000 adolescentes, é uma amostra bastante significativa, fala que 44, quase metade dos jovens brasileiros é viciado em celular. Então, o assunto é muito mais grave do que a gente está acostumado a ver. E para perceber o quanto isso tem impactos, pai de adolescente com vício grave em celular mostra mordidas que levou do filho durante crises. Foram mais de 40 minutos de crise. Então, essa é a consequência de quando você tenta retirar o celular de um desses jovens que sofrem de nomofobia e cujo número alcançou quase metade dos jovens de 13 a 17 anos. De novo, aí eu volto. A infância e a juventude, especialmente a infância, é o período mais adequado para a ação da paternidade, disse lá a pergunta 592 que nós trouxemos no primeiro slide. Tá? Então, quando isto acontece, nós precisamos intervir. Nós precisamos de ações mais efetivas. Vou apresentar, já que eu falei daquelas dificuldades todas, vou apresentar 3 documentos que valem a pena a leitura ou conhecimento, ou divulgação, pelo menos, que tratam de. Primeiro, o TIC Kids Online é uma grande, muito grande pesquisa sobre internet e comportamento. Então, é muito, muito rica e visualmente muito bem distribuída. O Guia sobre o Uso de Dispositivos Digitais é um documento produzido pelo governo, com muita participação social, com muito debate social. Tem um sumário executivo, que é uma leitura menor, e tem um documento maior, também com propostas de ação a partir de evidências, né, a partir daquilo que tem sido discutido nas melhores práticas e pesquisas da área. E esse livro, que tornou-se um best-seller, de Jonathan Haidt, A Geração Ansiosa, onde ele vai discutir a origem desse crescimento da ansiedade e as consequências do que ele chamou da infância hiperconectada. Esse também é um trabalho bastante sério. Então, vou mostrar aqui algumas coisas muito rapidamente, só para a gente ter ideia do que a gente está falando e quais são os campos em que a responsabilidade
parental deve atuar na educação digital? Primeiro, que 93% da população de 9 a 17 anos é usuária da internet. Então, 9 em cada 10 vai aqui de criança a jovem usa a internet. 92% das crianças e adolescentes têm pais ou responsáveis que são usuários. Tá? E aqui a distribuição, mostrando que a região sul e a região sudeste, aqui no caso a nordeste também, mas fortemente nas capitais e outros lugares, maior incidência, menor incidência na região norte. Urbano e rural, diferença importante. Classes sociais, então as classes A e B, 99% acesso à internet, a classe D e E, 91%. É uma diferença substancial, né? Mas certamente movida pelas dificuldades de acesso e de equipamento da classe D e E. E por idade, nós vamos ter que crianças de 9 a 12 anos, 89% delas estão conectados. E jovens de 15 a 17, 97%. Somente 3 em cada 100 jovens dessa idade não estão conectados. Aí eu volto para todas aquelas informações anteriores que a gente falou dos danos dessas coisas. Esse é um slide curioso. Você acessa várias vezes ao dia, ou todos os dias, ou quase todos os dias. De 9 a 10 anos, o rosinha berrante aqui é o WhatsApp. Então a gente vai ver que o WhatsApp, entre 9 e 10 anos, 11, 12 são médios, com 13 anos sobe para 73%, e com 15 e 17 ela é a plataforma mais utilizada por jovens de 15 a 17 anos. E aí nós vamos encontrar nas mídias e nos jornais, de modo geral, as narrativas dos atos infracionais, porque jovem não comete crime, comete ato infracional, que é aquele ato análogo aos crimes cometidos pelos adultos, a gente chama de ato infracional, que acontecem por WhatsApp. Este é a plataforma mais usada nesse período. Depois, para as crianças de 9 a 10, a gente vai ter o YouTube, 70%. E depois vai caindo para os jovens. O Instagram para as crianças é uma faixa menor, aumenta para 11 a 12, aumenta para 13 a 14, e o Instagram vai ter lá a sua participação importante de 15 a 17 anos. E o TikTok 34, 41, 59, 60, que as pessoas em geral não conhecem, mas a plataforma tem um grau de periculosidade bastante intenso, porque a formação de bolhas faz com que o algoritmo comece a trazer informações que aquelas crianças e jovens muitas vezes não estariam interessadas. E ele força essas crianças e jovens a se exporem ou serem expostos a determinados temas. Algumas experiências controladas dizem que você, ao introduzir um perfil no TikTok, por exemplo, ou em outras plataformas desse tipo, dando as informações, um jovem de 13, 12 anos, depois de 10, 15 minutos, você começa a receber automaticamente matérias que não sei por que desligou. Estão me ouvindo? Sim, Álvaro, estamos ouvindo você É bem. porque ele deu aqui um power off. É, Eu falei, como assim power off? Peraí. não, Então, estamos ouvindo bem. eu estava dizendo que você cria o perfil da idade
E logo depois, minutos depois, você começa a receber vídeos que vão te expor assuntos envolvendo violência, envolvendo misoginia, envolvendo machismo, envolvendo essas temáticas que são próprias dessas bolhas. E aí, a criança e o jovem que não tinham interesse sobre aquele tipo de tema passam a ser expostos a eles e em algum momento ele clica. Quando ele clica, ele efetivamente entra na bolha e começa a ser potencializado com temas desse tipo. Então, essas pesquisas de ação dos algoritmos sobre o perfil inicial são já bastante numerosos. E por isso, de novo, por isso é que a gente vai dizer que as redes sociais necessitam do controle e acompanhamento das famílias. Eu vou bater nessa tecla e vou chegar lá no final, a gente vai falar disso daí quando as pessoas disserem assim: ah, mas e a privacidade? Vamos chegar lá. Outra pesquisa interessante, tudo é interessante, né? Mas essa é curiosa. Crianças e adolescentes que foram tratados de forma ofensiva ou desagradável na internet. 12%. Masculino, feminino, crianças de 9 a 10 anos e de 15 a 17 já sofreram algum tipo de tratamento desagradável. Crianças e adolescentes que viram alguém ser discriminado, 42%. E aí você tem esses números imensos de crianças expostas e jovens expostos a processos de discriminação. Redes sociais mais usadas, controle não é invasão de privacidade, é mediação dos responsáveis. Então você tem Telegram, tem Snapchat, tem o X, né? Tem o Facebook, tem o TikTok, tem o WhatsApp, o Instagram, e eu vou chamar a atenção para esta. Está gravando isso, né? Então é bom que esteja. Cuidem para que seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus afilhados, os amigos de quem, crianças e jovens que vocês amam, não estejam na Discord. Porque nessa plataforma que não possui nenhum filtro de controle, que se relacionam os últimos acontecimentos de violência extrema. Aquele caso em que o jovem colocou fogo num cidadão em situação de rua recentemente, foi planejado previamente e foi monetarizado. As pessoas pagavam para quem fizesse aquilo dentro daquele grupo. E enquanto ele fazia o ato infracional, que seria crime para o adulto, o outro filmava para que todos online assistissem. Essa plataforma é extremamente perigosa. A quantidade de violência escolar extrema envolvendo alunos ou adultos ou jovens que anteriormente estavam conectados ao Discord é imenso. Mas você só vai saber isso se tiver um controle sobre as plataformas e o acesso que as suas crianças e os seus jovens têm. E não dá para dizer que, mas e a privacidade? Não existe privacidade para criança colocada em rede social. Você não está ouvindo ligação, você não está invadindo o diário. A rede social é como você soltar uma criança na noite escura na rua. Há um meme muito curioso que diz, compara duas figuras, né? Antigamente, quando os pais queriam punir as crianças, diziam assim: já para o seu quarto. E aí as crianças iam para o quarto porque não tinham mais a chance de socializar, de brincar, de estar com os seus conhecidos. Hoje, quando as famílias dizem isso, já para o seu quarto, dizem: não, ele é muito tranquilo, ele fica horas no quarto, ele fica horas exposto a isto. E digo mais, não é que ele busque
essas coisas vêm ao encontro dele. Então, por mais que ele evite, ele será exposto a isso. E o Roblox, que é uma plataforma de jogos, também permite chats. E os chats são acessados por adultos que efetivamente passam a ter adultos se passando por crianças e que passam a ter algum tipo de acesso, controle e uma posição de superioridade, fazendo com que essas crianças e jovens façam, por exemplo, a remessa de fotos íntimas. E depois eles chantageiam, no Discord é a mesma coisa, chantageiam a criança e o jovem, dizendo, fazem uma busca na internet, levantam os dados dele e da família e ameaçam divulgar as fotos para as grandes mídias, para os pais, para o chefe do emprego do pai e da mãe. E aí são os casos em que os jornais falam que a criança e o jovem foram obrigados a se automutilarem, a escrever com faca o nome daquelas pessoas que estão chantageando. São obrigados, por exemplo, a fazer sacrifício de animais. É disso que nós estamos falando. E nós estamos falando de coisas muito leves, só para vocês terem ideia. A Vara da Infância e da Juventude da cidade do Rio de Janeiro, nas palavras da sua titular, que tem um protocolo hoje que busca trabalhar esses temas junto com professores, pais, famílias de modo geral e alunos, do qual eu, inclusive, faço parte, ela diz assim: antes, quando ela chegou lá, o perfil do jovem eram jovens, crianças e jovens negros de comunidade que eram levados por atos infracionais do tipo furto, alguma vez roubo, e lá violência, alguma coisa assim. O perfil hoje, além destes que diminuíram, você tem crianças e jovens de classe média envolvidos neste tipo de ação. E acontece por conta desse não acompanhamento que a gente deveria estar fazendo. Eu não usei controle, usei acompanhamento do que as nossas crianças e os nossos jovens fazem nas redes. Aqui é um slide que eu tirei de um dos nossos materiais do protocolo Eu Te Vejo, que é esse protocolo da Vara da Infância, aonde é exposto, né, quando se debate isso com professores, com famílias, com alunos, o Explana. Explana é uma espécie de perfil que você cria dentro do Instagram e que, em geral, leva o nome de uma escola. Então, você tem a Escola Eleva, uma outra escola aqui, o INSP, outra escola. Então, a juíza, quando vai falar São Bento, quando ela vai falar na escola, para os pais ou para os professores, ela leva o Explana que as pessoas criaram daquilo dali. O que serve isso? É um lugar onde você escreve coisas sobre os outros anonimamente. Então, acaba sendo um espaço de produção de documentos, de informações verdadeiras ou não, que servem para perseguir, para chantagear, para ofender, para humilhar crianças e jovens. E daqui saem os casos de ansiedade, depressão, ideação suicida e suicídios. E acontece em sistemas de plataformas que são de conhecimento desses jovens todos. Esse é um documento que está no final daquele material do governo federal e é um quadro resumo sobre experiências digitais, né? Então, vou ler alguns aqui para a gente não
Esse som está querendo me derrubar. É, sempre que possível, dê preferência por uso limitado e previamente combinado com as crianças. Quando for possível, evite uso excessivo sem acordo prévio de limite de tempo. Então, ele vem colocando aqui o que a gente precisa fazer nessa educação. Dar limites. Existem sistemas, existem programas que, colocados nos celulares, impedem de forma mais clara acesso a determinadas plataformas que hoje nós sabemos que são absolutamente perigosas. As evidências mostram para as crianças e os jovens. Tá? E você pode impedir, assim como você tem plataformas, programas, aplicativos que controlam os tempos de acesso. Tá? E aí você diz assim, mas e aí, o que eu vou fazer? Mas a pessoa está acostumada, gosta tanto de ficar 8 horas por dia no celular. Eu falei assim, então você já tem um problema. A partir das poucas coisas que eu pude mostrar no tempo que a gente tinha. Então, aqui outros mais, como é que você pode fazer? São propostas bem objetivas. E aí, vamos voltar à primeira frase. Responsabilidade parental na era digital. O amor que educa. O amor que educa precisa considerar as características do tempo que vivemos. Eita, dobrou ali. Então, não vale mais aquela expressão, mas no meu tempo era assim. Mas ninguém mais está vivendo no seu tempo de infância, nem no meu. Então, as mudanças se deram nos últimos 15 anos, com a chegada dos smartphones. Então, não adianta resgatar as rotinas, as práticas que eram tidas como ideais. Mas eu me formei, sou um homem, uma mulher de bem, porque naquela época minha mãe fazia, sua mãe fazia, seu pai fazia naquela época. Então, é absolutamente indispensável que a gente entenda em que mundo estamos vivendo hoje, para que os processos de educação, as rotinas familiares, possam atender a essa realidade. Há inúmeras pesquisas, inúmeras, em vários países, mostrando que determinadas práticas e rotinas familiares estão diretamente relacionadas, estatisticamente relacionadas, a alunos com perfil de agressão, no caso do bullying. Como há rotinas e práticas familiares diretamente, estatisticamente relacionadas a alunos que possuem o perfil de alvo ou de vítimas de bullying. Então, o que acontece lá, quando a gente vê explodir, tem relação com as rotinas e as práticas desenvolvidas no conjunto da família. Aí voltamos ao nosso tema. Famílias disfuncionais, famílias disruptivas, famílias com episódios de violência, inclusive de violência com a criança no ventre. A psicogenética hoje tem indicadores importantes do que acontece com o perfil da criança que no ventre experimentou casos de violência doméstica. Então, tem que considerar as características do tempo em que vivemos. Deve levar em conta que as redes sociais ainda são um terreno de características e consequências pouco conhecidas. Nós estamos agora começando a entender essas coisas e o que a gente está encontrando não é bom. Não é bom. Não é bom. As evidências indicam que devemos estar atentos sobre o uso. O amor que educa entende que aquilo que vivemos e aprendemos não bastam para os tempos atuais. Parou ali. Precisamos reconceitualizar as nossas práticas de convivência e de educação familiar. Tá? Então, a situação pede cuidado, a situação pede atenção, a situação pede um desenvolvimento de práticas de convivência e de confiança. Mesmo que em algum momento a gente precise segurar a vontade do jovem. A lei do celular, que entrou em vigor este ano, já está mostrando consequências extremamente positivas na capacidade de relação das crianças e dos jovens. Mudou de forma importante
a maneira como eles se relacionam. E já se percebe diferenças na aprendizagem dessas crianças. Então, é uma demonstração de que diminuir o tempo de tela, aumentar o tempo de convívio, aumentar as rotinas de participação, de trocas, é absolutamente importante para a manutenção da saúde mental dessas crianças e desses jovens. E aí eu volto às duas perguntas que eu coloquei lá na frente, dizendo que essa é a tarefa dos pais no processo reencarnatório. E esta é a fase mais apta a receber a participação dos adultos. Ok? Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Álvaro. Você poderia fazer a nossa prece final? Posso? Como eu costumo dizer aqui, no SEASE o pessoal retira até o tutano dos ossos. Isso aí. Deixa eu Não só. canso de responder isso, pô. Mas é um